professora Ana e à professora Isabel para eles explicarem um pouco como é que foi também o processo delas. Olá, boa tarde. Obrigada ao Hugo pelo convite. Então, eu sou a Isabel Gonçalves. Eu sou a Ana Moreira. Nós somos do agrupamento de escolas de Arouca, uma vila conhecida pelos seus doces conventuais, pela Serra da Freita, o Arouca Geoparque, e mais recentemente também pelos passadiços do Paiva e o maior, até há pouco tempo, porque agora já não é, a maior ponte pedonal suspensa. Então, Arouca pertence ao distrito de Aveiro e tem 8 escolas do primeiro ciclo, algumas delas bastante distantes do centro, como se pode ver na imagem. A nossa direção e o departamento do primeiro ciclo são muito solícitos e por isso a abordagem mais efetiva à programação e ao pensamento computacional começou em 2015 com o projeto IPRO, Iniciação à Programação. Desde essa data que nos deslocamos semanalmente durante 1h30 a todas as escolas do primeiro ciclo, em regime de coadjuvação com a colega titular de turma. Lá está para a lecionação de IPRO aos alunos do 4º ano. Este tem como principal finalidade promover a aprendizagem através da programação e aumentar os níveis de literacia digital dos alunos. Os objetivos principais estão aqui elencados e estão de acordo com os preconizados no Programa Nacional de Iniciação à Programação. Então, e a plataforma UBU, porquê? Porque consideramos que a UBU responde às nossas necessidades e vai ao encontro dos objetivos do programa e por isso a utilizamos desde o início. É uma plataforma muito completa, bem organizada, prática e intuitiva e permite aprender, explorar, criar, compartilhar, sistematizar e avaliar. Além disso, os alunos também conseguem trabalhar autonomamente, quer na sala de aula, quer em casa. E só antes de chegarmos então aos projetos, no que diz respeito às aulas, numa primeira fase nós costumamos trabalhar em grande grupo, projetamos a plataforma no quadro interativo para que os alunos possam perceber como se acede, como estão organizadas as aulas, a tipologia dos exercícios e desafios, e eles vão acompanhando nos computadores, em pares ou individualmente. E vamos assim também esclarecendo algumas dúvidas que vão surgindo. E aqui só uma parte, porque o facto de termos quadro interativo em todas as salas e de os alunos, neste momento, uma grande parte ter os computadores do Ministério com a internet e também pelo facto de trabalharmos em coadjuvação, é essencial para um trabalho mais produtivo, porque de outra forma não seria possível, não é? Então nas turmas maiores mais difícil ainda seria. Então, depois desta parte, numa fase posterior, cada aluno trabalha então ao seu ritmo, vai fazendo as aulas, mas há sempre a interajuda entre eles. Podemos até dizer que se cria uma espécie de tutoria entre os alunos e vão-se assim ajudando uns aos outros e vão potencializando assim a aprendizagem colaborativa. Claro que há sempre alunos que avançam mais rapidamente nas aulas e são mais autónomos do que outros. Mas de qualquer forma é visível a evolução que todos, mesmo todos, fazem em termos de estratégias, de competências para realizar os desafios, que, como sabemos, não é, têm um grau de dificuldade progressivo. Então, e depois relativamente ao boxe. Depois, nesta fase, alguns alunos já são capazes de explorar autonomamente e depois descobrem eles formas de conseguir movimentos. Pronto, e então vamos aqui partilhar, a propósito de um postal animado para o Dia da Mãe, então eu sugeri que colocassem vários elementos em movimento. Por exemplo, uma flor que estivesse a mover-se ao sabor da brisa. E perguntei-lhes que comando é que poderiam usar. Depois deles passarem a pente fino os comandos, não é? Um aluno disse, eu acho que é o comando gira. E depois temos que escrever quantos graus é que ela vai movimentar-se. Ao que eu lhes respondi, então experimenta.
e foi isso que eles fizeram. E conseguiram este movimento que vocês estão a ver aqui, da flor, só que a flor ia rodando, mas depois quase que ficava na horizontal. E então, nessa altura, eles perceberam que tinham que colocar um comando que colocasse a flor na posição inicial para depois voltar a fazer o movimento. E o comando escolhido foi, então, o reinicia a posição. Eu não sei se esta era a forma mais fácil e mais eficaz de o fazer, mas tudo isto foi fruto de muita experimentação por parte dos alunos e o resultado acho que foi satisfatório. E depois estas descobertas também os motivam para procurar outros movimentos mais diferentes, originais, não é? Claro que nem todos os alunos conseguem individualmente e de forma autónoma desenvolver assim um projeto, por mais simples que seja. E por isso nós tentamos sempre fazer trabalhos ou de par ou em grupo para que eles se possam apoiar uns aos outros. E depois também há sempre aqueles que fazem muitos projetos e claro, não temos tempo de os analisar todos e até ajudar a melhorar, mas só o facto de eles estarem a explorar e a experimentar, já está a acontecer aprendizagem, não é? Em relação aos projetos mais elaborados, por exemplo, para concorrer ao concurso, não é? Eles seguem sempre mais ou menos a mesma matriz. Ou seja, trabalhamos sempre temas integrados ou numa data comemorativa ou no projeto da escola, para que não seja algo que surja assim desintegrado ou descontextualizado. Depois, numa primeira fase, então, investigamos sobre o tema, fazemos chuva de ideias, planificamos e vamos fazendo também na UBOX, não é? Exploramos os comandos, experimentamos, corrigimos, melhoramos um ou outro aspecto. No fundo, estamos a seguir as etapas de um projeto. E nesse sentido, um dos temas elaborados e analisados foi o Dia Internacional da Internet Mais Segura. E para isso os alunos investigaram sobre o tema, em especial no que se refere às fake news. Vou já colocar aqui o projeto a andar, a correr. E elaboramos um jogo no formato Quando Queres. Isto também permitiu uma interação entre a escola e a família, uma vez que os alunos tiveram a oportunidade de abordarem esta temática através da realização do jogo com os membros da sua família. E posteriormente criamos uma pequena apresentação sobre o tema na UBOX. Os alunos ficaram bastante entusiasmados e o resultado foi muito interessante. Consolidaram, sistematizaram as aprendizagens realizadas sobre o tema, na medida em que destacaram os principais sinais de alerta para detectar notícias falsas em formatos digitais. Um outro tema abordado foi relativo ao Dia da Mãe. A data festiva foi abordada e elaboradas quadras ou pequenos poemas alusivos ao tema, em coadjuvação com o colega titular de turma. E de seguida programaram uma pequena história na UBOX, um pequeno diálogo, introduzindo a quadra que teriam feito anteriormente. Tiveram a oportunidade de trabalhar individualmente ou em pares, uma vez que iniciaram um projeto na escola e terminaram-no em casa. Utilizaram blocos de estilo e de controlo, de forma exemplar ao perceberem que enquanto um personagem fala, através do bloco de estilo, o outro teria que esperar usando um bloco de controlo para esse efeito. Como consequência desta atividade, também fizemos um Padlet, onde os alunos puderam introduzir as suas quadras e os poemas e também os links das histórias criadas na UBOX. Isto permitiu que os alunos terem fácil acesso aos trabalhos realizados uns dos outros,
analisarem até o código que cada colega usou na sua construção da história e melhorarem inclusivamente a sua própria história. E por último, fizemos a apresentação da história em sala de aula, em que os alunos demonstraram um grande entusiasmo e interesse pela atividade. Pronto, então todo este trabalho inicial é muito importante para depois desenvolver os projetos e levá-los a concurso, não é? E então, como já referimos aqui, todo o trabalho realizado na UBOX tem sempre esta vertente interdisciplinar. E no ano passado, então, aliámos os temas dos projetos da escola ao tema do concurso e criámos então alguns projetos que levámos a concurso. Por exemplo, o Castanha Bot, que foi realizado no âmbito do projeto Castanharte, ou seja, o tema era a castanha, e a partir daí criámos então um projeto. Uma parte foi realizada nas aulas de IPRO, então, e a outra foi em casa depois do término das aulas. Isto porquê? Por toda a situação que vivemos, não é? Da pandemia e também pelas dificuldades que tínhamos em termos de computadores e de internet, o que este ano já não se verifica, não é? Em termos de computadores e internet. Então, o que é que eu fiz? Em vez de, uma vez que no final das aulas alguns alunos já tinham o projeto praticamente concluído, eu fiz uma espécie de tutorial que o professor titular enviou então aos alunos via Classroom. E a partir daí, alguns conseguiram completar, outros não, mas foi o possível nessa altura. Este é então esse trabalho. Depois temos um outro que foi o que arrecadou então o primeiro lugar na categoria Aventureiros, que foi o Amarelindo e os Jogos Tradicionais. Porquê? Porque o tema das escolas envolvidas então eram os jogos tradicionais e por isso o projeto, não é? Foi um trabalho muito intenso, muitas pesquisas, muitos movimentos que experimentámos, muita exploração de comandos, mas também muita envolvência e empenho dos alunos. E foi este então o projeto resultante, que é um bocadinho longo, mas depois podem ver também, que ele está disponível. Não é? Aqui estão os alunos envolvidos. E podemos ouvir alguns dos testemunhos dos alunos no que diz respeito ao trabalho realizado na UBOX. Não conseguimos ouvir. Então, se calhar vamos passar à frente, Isabel. Eram alguns testemunhos em que os alunos referiram, de facto, o que acharam e o que acham acerca do seu trabalho na plataforma, em geral, e na UBOX em particular. Sim. E terminamos a apresentação com algumas palavras sugeridas pelos alunos acerca do sentimento deles relativamente ao trabalho elaborado, lá está, na plataforma e na UBOX em particular. Acham divertido, engraçado, fácil, extraordinário, interessante, inovador, importante e de facto demonstra-se uma grande motivação e entusiasmo nas aulas de IPRO quando se trabalha na UBU e em particular na UBOX. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Ana e Isabel, pela vossa apresentação. Tem aqui bastantes projetos com a Box, os vossos alunos têm mesmo gostado de os realizar. Entretanto, aqui sobre o áudio que não conseguimos ouvir, nós vamos também partilhar a vossa apresentação com os professores, eles depois vão poder ouvir então aqui o que escapou. Não é? Obrigada. Peço desculpa. Não, sem problema algum, as coisas acontecem. Entretanto, ia pedir a quem nos estiver a assistir, se tiverem aqui também alguma questão para a Ana ou para a Isabel, podem também ir colocando. Vou então passar a palavra ao Hugo. Hugo, estás sem som. Já está. Agora sim.
Ora, então, boa tarde. Vou partilhar. Estão a ver? Estão?